E aí, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o tutor Diego Oliveira, de Biologia. E eu queria dizer que é um prazer para mim estar podendo contribuir um pouquinho para o aprendizado de vocês, através desse projeto maravilhoso, que é o Eu na UFAC, da nossa querida universidade. Então, a nossa aula hoje é sobre citologia, que como vocês já devem saber, né, nada mais é do que o estudo das células. E aí, quando a gente fala sobre biologia, a gente observa a construção dessa palavra e entende que bio significa vida e logia, estudo. E aí eu pergunto para vocês, como seria o estudo da vida? Daí a gente tem que saber que o quê? Como é que a vida se forma? Como é que os organismos eles conseguem crescer, se reproduzir, obter seus alimentos? Como é que eles conseguem dar continuidade à vida? Mas hoje, o nosso papo é como a vida se forma. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender que, na biologia, diversas coisinhas pequenas vão se juntando para formar coisas maiores. E aí eu falo para vocês que nós temos que ter esse esqueminha aqui muito claro na nossa cabeça, que são os níveis de organização da vida. A gente tem que entender que os átomos eles se juntam para dar origem às moléculas. E as moléculas elas se juntam e acabam formando as moléculas da bioquímica da vida, que vocês viram lá na primeira aula com o professor Osmi. E aí, aquelas moléculas, né, os sais minerais, as proteínas, as vitaminas, elas vão conseguir dar origem a quê? Às organelas. E aí o conjunto de organelas formam a célula, que vai ser o foco da nossa aula hoje. As células elas vão se juntar para dar origem aos tecidos, os tecidos se juntam para dar origem aos órgãos, o conjunto de órgãos forma um sistema, e os sistemas, né, em conjunto vão dar origem ao organismo, ao indivíduo como a gente conhece. Então, quando a gente fala de célula, a gente tem que entender que é a menor parte funcional do nosso corpo. E aí a gente tem que entender um pouquinho da história. Como é que se deu a sua descoberta? Bom, em 1665, o cientista Robert Hooke estava analisando pedaços de cortiça vegetal, que nada mais é do que um pedaço do tronco da árvore. Ele estava analisando isso em seu microscópio rudimentar, quando ele percebeu vários buraquinhos nessa cortiça. E aí ele falou assim, bom, esses buraquinhos aqui que estão formando a cortiça, e para esses buraquinhos ele deu o nome de células, que é uma palavra que vem do latim e quer dizer cella, ou seja, espaço pequeno. E aí ele fez esse estudo, né, com essas pequenas cavidades. Atrelado a isso, em 1674, Antoine van Leeuwenhoek ele já conseguiu observar que haviam seres unicelulares, que são aqueles seres formados por uma única célula, em gotículas de água de uma lagoa. E aí ele conseguiu observar já seres vivos. Em 1838, Matthias Slenden ele conseguiu afirmar que todos os vegetais são dotados de célula. Mais tarde, em 1839, Theodor Schwann ele afirmou que todos os animais também são formados por células. E aí, para complementar esses pensamentos, em 1855, Rudolf Virchow ele afirmou que todas as células provêm de uma célula pré-existente. Isso é importante porque esses três últimos cientistas eles deram origem ao que a gente chama hoje de teoria celular, que é uma teoria que a gente tem que saber para acertar as questões fáceis do Enem. E aí, essa teoria afirma que todo ser vivo é formado por células e que toda célula se origina a partir de outra. E essa afirmação é importante porque quando vocês forem estudar, vocês vão ver que durante a história na biologia, muitos cientistas brigavam. Por quê? Alguns afirmavam que a vida se originava de seres inanimados, como a terra, o ar, a lama e por aí vai, enquanto outros cientistas afirmavam que a vida só se originava de outra. Então a teoria celular ela veio para acabar com essa briga, né? E aí, graças a esses últimos cientistas e mais outros, foi afirmado que a vida só consegue se originar a partir de outra vida. E aqui toda célula se origina a partir de outra célula. Mas é importante lembrar também que todo ser vivo é formado por células. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas e os vírus? E aí, esse debate fica para a nossa próxima videoaula. Espero vocês lá!